DNA. Camila Cunha. Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa hoje conta com a técnica do Gabriel Servi, também Sandro Cidade e Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET, e depois, logo mais, os vídeos das entrevistas vão para o canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1972. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Neste ano, a população mundial estava próxima de 4 bilhões de habitantes. Também é o ano em que ocorreu a primeira reunião global, onde o assunto principal era o meio ambiente, na Suécia. No Brasil, neste ano, o presidente era o gaúcho de Bagé, Emílio Médici. Em 26 de outubro de 1972, vai ao ar o primeiro episódio da primeira temporada da série A Grande Família, produzida pela Rede Globo. No mesmo ano, a gaúcha Regiane Goulart ganhou como vencedora do concurso Miss Brasil, garantindo o segundo lugar no Miss Universo do ano. Em Santa Maria, o prefeito era Luiz Alves Rolim Sobrinho e teve também a primeira solenidade da colação de grau dos formandos do curso de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria. O ano de 1972 marcou com uma grande tragédia, uma história inusitada nos Andes. Um avião que transportava jogadores de rugby caiu com uma grande quantidade de pessoas que morreram nessa tragédia. Depois de um tempo, ainda foram encontrados sobreviventes por terem se alimentados de carne humana para sobreviver. Esse caso que rendeu diversos documentários e filmes, a tragédia dos Andes. A atriz Leila Diniz, um símbolo de mulher moderna brasileira, morreu no dia 14 de junho. Ela foi a primeira mulher brasileira a usar biquíni grávida em público. Neste ano nasceu Toto Wolff, chefe da equipe da Mercedes da Fórmula 1, e também Sérgio Moro, jurista brasileiro e senador. E no dia 26 de abril de 1972, nasceu o nosso convidado de hoje, Luiz Carlos Forte Ávila da Silva. Luiz Forte, seja muito bem-vindo, um prazer te ter aqui no DNA. Obrigado, Camila Cunha, pelo convite. Quero fazer uma saudação especial a todos os ouvintes da Rádio CDN. Para nós é um prazer estarmos aqui ao vivo, falando um pouco da nossa história, da nossa trajetória aqui em Santa Maria. Obrigado pelo convite, sou muito grato por estar participando. A gente que agradece. Forte, a produção fez um pequeno resuminho da tua trajetória. Eu vou lendo aqui, depois a gente vai conversando e tu me diz se é mais ou menos por aí. Filho de Dari Antônio da Silva e Ondina de Ávila, casado com Lidiane Prestes da Silva, pai de 5 filhos e 2 netos. Luiz Carlos é empresário do ramo de bicicletas há 35 anos. Também é corretor de imóveis e hoje acadêmico de Direito. No momento, é estagiário no escritório MMT Advogados. Foi vereador de Santa Maria de 2005 e 2016 pelo Partido dos Trabalhadores. Concorreu também a deputado estadual em 2018 pelo PR. Se dedica à busca por conhecimento, junto a isso constrói boas relações. Um homem calmo, pacificador, trabalhador e gosta de fazer amigos. Nas horas livres, prioriza curtir os netos e andar de bicicleta. Sua comida favorita é o churrasco e arroz branco. Mais ou menos por aí, Forte. É isso aí. Forte, a gente voltando para um DNA mais origem, eu queria te perguntar sobre a tua infância. Aonde que tu nasceu e quais são as lembranças mais antigas dessa época?
Eu nasci no Passo da Ferreira, sétimo distrito de Santa Maria, Boca do Monte. Eu nasci ali, meu pai é falecido, ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Ele morreu com 38 anos e a minha mãe ficou viúva com 5 filhos. Então a gente ficou por mais 2 anos após a morte dele no interior. Na época não tinha nada do que tenha de moradias em torno do Passo da Ferreira ali, então a gente acabou imigrando para a cidade. E aí a gente foi morar na Vila Carolina e eu fui interno no Colégio Pão dos Pobres. Eu fiquei interno por alguns anos na Escola Pão dos Pobres. Então nossa infância foi uma infância bem com bastante dificuldade. A mãe naquela época para criar 5 filhos não era fácil, mulher no interior, então passava muita dificuldade. Então a gente se criou com muita união entre os nossos irmãos, né? E a mãe sendo um bom exemplo, sendo mãe e pai para nós naquele momento, e a gente teve muito aprendizado sobre essas dificuldades que a gente teve na infância. Mas a gente tinha uma infância bem alegre, feliz, a gente brincava, corria no campo, subia em árvore, tudo aquilo que uma criança normal faz, a gente fazia no interior e era muito bom. Depois a gente veio para a cidade, a gente chamava cidade porque no interior, e aí tudo modificou. Acabei sendo interno no colégio, trabalhava nas oficinas do Pão dos Pobres, depois eu acabei saindo da escola para ajudar no sustento da família, fui vender pastéis, né? Então eu fui vendedor de pastéis e trabalhava, parei de estudar. Naquela época tu tinha 2 opções, ou estudava ou comia, então a gente optou por sobreviver, porque as coisas não eram muito fáceis. E aí vendi pastéis por alguns anos, né, na antiga empresa VB Azus, que era uma empresa muito grande aqui em Santa Maria, tinha muitos empregados e a gente se criou ali vendendo pastel. Então nós tirávamos o nosso sustento da família através do nosso trabalho, né? De madrugada a gente ia na feira, meu padrasto, daí a mãe teve um novo relacionamento e nos levava para a feira para vender pastel de madrugada. De madrugada. E voltava para casa, tomava um café, pegava o pastel e ia vender de novo. Voltava, comprava os materiais, ia de tarde e voltava à tardinha. Então, a gente se criou nas dificuldades, mas de certa maneira, foi bom para nossa formação. Aí depois eu parei de vender pastéis e fui trabalhar no Big. Quando inaugurou o Big, antigamente era o Mercado Real, depois foi o Castelão, depois se tornou o Big. E aí eu fui trabalhar lá de carteira assinada, era jovem, tinha 14 anos. Depois eu saí de lá e fui trabalhar na Cooperativa dos Militares, que era na frente do antigo sétimo, ali era Cooperativa de Consumo União, que era só militar, acima de sargento, para cima eram os associados. E aí depois o gerente me desafiou, disse, olha, aqui não tem vaga para 2 gerentes, e eu vou custar me aposentar e tu tá perdendo tempo aqui. Tu tem talento para ser empreendedor e tu vai perder tempo conosco aqui. E aí eu abri uma oficina de bicicleta. Pois eu ia lhe perguntar, em que momento que a bicicleta entrou na tua vida? Isso foi ocasional de abrir um negócio ou já tinha uma relação com esse universo da bicicleta? Como que foi? Ou mais pelo empreender? Na realidade, eu me criei vendendo pastel ali no VB Azus, que tinha Yamaha junto. Então, eu via muito as motos, né? E os mecânicos eram meus clientes. E eu tinha vontade de abrir uma oficina de motos, mas as motos tudo era por ano. Então eu disse, para abrir uma oficina de moto, tu tem que ter muito recurso para poder ter peças de cada ano dos modelos das motos. Então seria quase que inviável, né? Com poucos recursos abrir. E a bicicleta, desde que eu abri, o pedal é o pedal, né? O ar é o ar, não muda. E de uns tempos para cá já começou a ter uma nova visão, que posteriormente aqui depois eu comento sobre a evolução das bikes. Então eu comecei lá, a mãe desmanchou a casa dela para me dar as madeiras para me iniciar. Foi morar numa peça pequena com as crianças, a mãe tinha mais 5 filhos do meu padrasto. E eu iniciei lá na São João Batista. Fiquei por um tempo lá, depois fui para Salgado Filho, que já era uma rua principal, na Oliveira Mesquita, tinha mais movimento e a loja cresceu. Aí nada é por acaso e Deus faz certo nas nossas vidas.
e começou a vir a mountain bike. Então, na época, as bicicletas, só quem usava bicicleta era criança, por lazer, e o trabalhador. E qual era o trabalhador? O da construção civil. Então, Santa Maria sempre foi pujante na área da construção civil, e a grande maioria dos meus clientes eram profissionais da construção civil, pedreiro, carpinteiro. Que usavam para transporte mesmo. Justamente para ajudar na questão econômica e de bicicleta trabalhar. Então eu abri a loja muito cedo, abri às 6 horas da manhã, porque o pedreiro, o carpinteiro pega cedo. Então, para esperar aquele público ali, e à tardinha, quando eles voltavam do trabalho, retirava o serviço, vice-versa. E a gente foi crescendo. Aí começou a vir o mountain bike, entrou em 1991. Então foi aquela novidade, tudo modificou, cresceu bastante esse ramo. E aí as pessoas já começaram a usar a bicicleta como lazer. E tudo era novidade, bicicleta com marcha, não existia bicicleta com marcha, exceto as speed, que aí era uma classe... era mais só de criança. E aí era uma classe social, né, mais favorecida, que usava as bikes de corrida. O trabalhador usava as bikes mais tradicionais, que era monareta, barra circular, barra forte, cecizinho, aquelas bicicletas. E ali a gente conseguiu crescer nesse período aí, que 91 foi aquele estouro que deu, né? Mas aí foi o forte como empresário das bicicletas. E tu, andando de bicicleta, chegou o momento que tu te rendeu as bicicletas ou te manteve empresário? Porque eu vi tu dizendo que um dos momentos de lazer gosta de andar de bicicleta com os netos. É assim, ó, no período que a gente trabalhava muito, a gente não andava de bicicleta, não dava tempo, né? Sim. Então, o que acontece? Aí a gente começou a trabalhar muito. As bicicletas, ela começou a ter uma nova dimensão de uns 10 anos para cá, que as pessoas começaram a ter uma mentalidade de cuidar um pouco da saúde, meio ambiente, então mudou a mentalidade. E quem é o usuário da bicicleta hoje, o apaixonado por bicicleta, são aqueles que brincaram na infância com a bicicleta, que depois tiveram a sua fase de construção profissional, intelectual, né, familiar, acabaram deixando as bicicletas de lado, não era um atrativo. E hoje as bicicletas modificaram muito, então as pessoas acabaram tendo a bicicleta como esporte, como lazer, qualidade de vida, né? Então isso mudou muito. E aí, em 1998, então eu conheci o deputado federal na época, Valdeci Oliveira, e apoiei ele para a sua reeleição. E em 2000 ele me convidou para ser candidato a vereador. E aí eu fui candidato a vereador ali pela oficina, pela comunidade ali. Eu fui o 5º suplente do partido na época, fazendo 1.222 votos. Mas e como é que foi? Como que tu recebeu esse convite? Você estava ali trabalhando com as bicicletas, o teu negócio estava dando certo. E aí um convite para se candidatar a vereador. É assim, Camila, na realidade eu tinha a oficina de bicicleta, porque era oficina de bicicleta, e eu era líder comunitária. Então já vinha dos movimentos sociais, né? Então era vice-presidente da nossa associação, o meu presidente era um senhor de idade, esse é o Multiquimes, que já é falecido, um senhor de idade, então ele era o mais idoso, o mais velho presidente das associações comunitárias, eu era o mais novo, porque eu tinha 16 anos. Então a gente começou a trabalhar junto no movimento comunitário. Depois eu fui para o bairro Salgado Filho, que é próximo ali da São João Batista, e continuei sendo líder comunitário da nossa comunidade ali. E eu recebi o convite porque naquela região ali o partido não tinha muita liderança, e o Valdeci ia concorrer a prefeito e eles me convidaram e eu fui, né? Então eu fui o 29º mais votado de Santa Maria, fiz mais votos que alguns que se elegeram por causa da legenda, né? Teve 2 vereadores com menos votos do que eu e acabaram se elegendo por causa da legenda, do partido do PDT e outro do PTB, que era o Busatti e o Clédio Calegari. E eu fiquei na 5ª suplência do PT, né? Porque era uma nominata muito forte, e o Valdeci me convidou para ser diretor administrativo da unidade de saúde da Vila Kennedy, né? O postão da Vila Kennedy, né? Então para mim era um desafio muito grande, porque eu nunca fui da área de saúde, não entendia nada da área de saúde, mas eu sou empreendedor, eu fui para a unidade, a gente pegou a unidade que funcionava das 7 às 5 da tarde, tinha meia dúzia de médicos, tinha uma sala de raio-x que funcionava lá de vez em quando, tinha um convênio com a Universidade Federal com a questão
do curso de enfermagem, aí eu abri portas para o curso de medicina, para o curso de psicologia. A gente começou junto com a universidade a criar programas de prevenção da gravidez na adolescência, o programa do climatério, que cuida das mulheres na sua fase da menopausa. A gente conseguiu projetos para reposição hormonal, para cuidar dessa faixa etária. Aí abri o raio-x manhã e tarde e noite. Aí consegui ter 3 turnos na unidade de saúde. Consegui ampliar nos atendimentos, saímos de 36, 40 consultas para 200 por dia. Conseguimos implementar... Foram agregando serviços. É isso, a gente começou a fazer busca ativa, mutirões de saúde e educação continuada. Fizemos uma parceria junto com as escolas infantis ali próximo, da prevenção da escovação, né? Tinha uma sintonia para poder cuidar aqueles que realmente poderiam mudar o futuro, que são das crianças. Então a gente acabou fazendo um bom trabalho e fomos reconhecidos. No ano de 2004 eu fui um dos vereadores mais votados de Santa Maria. Essa parte ainda nós vamos deixar agora para o próximo bloco. Hoje estou aqui no DNA conversando com o Luiz Carlos Forte, que está contando do início da trajetória dele, das bicicletas. Ele como empresário, chegamos agora na parte política, mas a gente segue conversando logo após o intervalo. Voltamos já já. Mês dos Namorados muito mais especial. Vouchers de desconto de R$30 no Moju Gastropub, de 15% na Geiger, de R$30 no Vitino Restaurante e muitos outros. Mais de R$1.800 de desconto por apenas R$10 por mês. É só acessar diariosn.com.br/assine. Clube Demais, muito mais vantagens para você e para o seu amor. Siga no Instagram @DemaisDiário. Consulte condições de utilização. Vouchers limitados. A FAMURS convida para o 41º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul entre os dias 5 e 7 de junho, no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Seca, para debater em profundidade governança, sustentabilidade e inovação nos municípios. A programação abrange ainda a atualização temática de outras áreas importantes da gestão municipal. Governança, sustentabilidade e inovação. Um novo olhar para a gestão pública. Faça sua inscrição hoje. Acompanhe nas redes sociais. Nunca foi tão fácil encontrar as melhores agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Chegou o buscador de agências do Sinapro RS. Pelo buscador, a sua agência poderá ser encontrada por empresários e gestores de marketing através da pesquisa por porte, serviços e segmentos atendidos. Associe-se ao Sinapro RS e não fique de fora. Buscador de agências do Sinapro RS. As melhores agências num só lugar. Acelere a sua internet com essa oferta imperdível da Claro. Ligue ou chama no WhatsApp 55-3213-7280 e assine 500 mega por R$ 59,90 nos primeiros 3 meses. Vem pra Claro e faça o multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Venha para o lado roxo da força e conheça o real significado de acesso à saúde. Consulte com médicos e outros especialistas da saúde em até 24 horas. Realize exames com o melhor preço. E tenha à disposição cuidado especializado em saúde mental, cuidado odontológico e uma pediatria completa. Venha para o lado roxo e viva bem. Causa ou mais. Do lado roxo, você é mais. DNA. Camila Cunha. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo hoje conversando com o convidado Luiz Carlos Forte, que foi ex-vereador, é empresário, hoje acadêmico do direito, e estava nos contando sobre a trajetória dele. Chegamos nesse momento, Forte, em que tu chega na política e a gente finalizando aquele assunto que tu trabalhou na parte da saúde também, né? Daí o Valdeci me chamou para ser diretor da unidade, eu fui para lá, aceitei o desafio. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, conscientizando os profissionais de saúde que era importante a gente ter comunidade, profissionais e trabalhadores de saúde junto,
para poder fazer os índices da saúde pública, do que poderia trabalhar, porque embora a gente more numa cidade e dependendo da região as características se modificam muito. Então a necessidade que eu tenho na região norte talvez não seja da região de Camobi. Sim. Então os índices, a gente começou a mapear a cidade para a gente ver o que precisava, se era para trabalhar mais com a questão da prevenção da gravidez da adolescência, ou a mortalidade infantil. Então a gente começou a levantar números para trabalhar em cima de dados reais, junto com os agentes comunitários de saúde. A gente ampliou o nosso quadro, a gente conseguiu fazer com que a unidade estivesse muito próxima das comunidades. A gente conscientizou que a unidade era uma unidade de prevenção, que as pessoas tinham que buscar, além da sua parte curativa, a parte preventiva. Então a gente conseguiu montar vários grupos de prevenção de saúde pública. A gente criou a sala de acolhimento, onde que as pessoas eram identificadas pelo nome, né? Então, no período que eles estavam esperando a consulta, a gente tinha educação continuada, a gente tinha medicação, tinha um boneco lá para ensinar as partes do corpo, o que né? Então, as pessoas estavam muito acolhidas. Porque era o primeiro contato nosso, era o acolhimento, que as pessoas tinham que entrar no posto de saúde e se sentir bem, né? Então muitas vezes as pessoas precisavam de uma boa conversa, e não era nenhuma questão de um remédio, de uma consulta, mas sim um acolhimento, porque às vezes estava com um conflito familiar, um conflito comunitário, enfim. Então a gente conseguiu fazer um trabalho que foi bem reconhecido. Então, para quem não era da área da saúde, isso que para quem não era da área de saúde, nós tivemos alguns preconceitos. O que um arrumador de bicicleta queria no maior posto de saúde de Santa Maria, né? Mas a gente foi para lá e conseguiu ser reconhecido por toda Santa Maria, né? Porque a gente envolveu-se junto com a comunidade, criamos o Conselho Local de Saúde, onde que a comunidade dizia como ela queria ser atendida, quais os horários que era importante. As gestantes nunca mais foram para fila, os idosos não iam para fila, né? Eles tinham garantido sua consulta, tinham seu pré-natal agendado, só iriam para a fila para fazer a primeira consulta para ver o teste se estava grávido ou não. Depois daquilo não ia mais. Acompanhava todo um mês com a consulta com o ginecologista, outro mês com a enfermagem. Então ali estava dentro do grupo, né? Então a gente tinha grupo do gestante, grupo do idoso. Legal. E aí o trabalho fluiu muito, porque a nossa comunidade abrangia uma geossanitária muito grande. Depois foi dividido com a questão dos PSF, que hoje é o SF. Ele teve a Bela União, Santo Antão, daí foram diminuindo, né? Então, nesse período a gente atendia todos ali, desde o aterro até o interior do distrito de Santo Antão. Então as pessoas tinham que ir de madrugada para tirar fila, para tirar ficha, para enfrentar a fila. A gente foi diminuindo isso, porque não é justo as pessoas ficar a noite inteira numa fila. Dia de chuva, eu autorizava o vigilante a abrir e colocar as pessoas dentro da unidade para se sentir acolhido, para não ficar no frio, na chuva, sabe? Então aquilo ali marcou muito a nossa passagem lá, as pessoas sentem saudade até hoje. E esse trabalho, e aí tu nos contaste que a convite do Valdeci foi aquela primeira candidatura que tu acabou virando suplente, e daí teve esse trabalho com a parte da saúde. E na próxima eleição? Próxima eleição, me candidatei, eu fiz 4.083 votos, eu fui o mais votado do partido, da história do partido até aquele momento, e o quarto mais votado da cidade. No universo de 14, naquela época foi uma eleição muito difícil, porque a gente só tinha 14 vereadores. E depois eu continuei trabalhando na Comissão de Saúde e Educação da Câmara. Pelos meus 12 anos que eu fiquei de vereador, eu trabalhei sempre na Comissão de Saúde, né? Para poder dar uma resposta nessa área, que é uma área tão crucial, que as pessoas sofrem muito. Eu saio da academia todas as noites, vejo muitas pessoas no PA do patronato ali, mães com crianças no colo, né? Eu fico me questionando por que isso, que ainda não foi resolvido, sabe? Então, é uma área que eu me identifiquei muito com essa área da saúde. E aí, passado essa parte, como vereador, como que tu avalia de maneira geral? Tem algum momento marcante que tu ressaltaria nessa trajetória como vereador em Santa Maria? Eu trabalhei, meu primeiro mandato eu trabalhei muito, eu fiz muitas leis importantes na questão do meio ambiente, e da questão da educação. Eu trabalhei muito, eu criei algumas leis importantes
do meio ambiente e da educação continuada. Por isso me criei o projeto Vereador Mirim, para que as crianças pudessem ter esse acesso dentro da Câmara, saber o que é cidadania. Eu trabalhei muito, eu ainda brinco com alguns amigos meus, se tivesse as redes sociais hoje, eu era rei na cidade, porque eu trabalhei muito e as pessoas não enxergavam, porque tu não tinha, só tinha um meio, o jornal tirava algumas notas, algumas coisas, porque as pessoas não tinham acesso ao teu trabalho. E depois, quando quase do mandato, aí tinha o Orkut, depois veio o Facebook, já na finaleira ali. E a nossa TV Câmara, ela era canal fechado, nem todo mundo tinha acesso. Eu, quando saí da Câmara de Vereador, fui o presidente, eu instituí o canal aberto, fiz todo o possível para melhorar a transparência. Criamos dentro da TV Câmara a roda que a comunidade estivesse dentro, participando, junto com os secretários, debate para melhorar aquela sintonia do público com a comunidade. As pessoas têm que se sentir importante, né, dentro desse sistema para mudar a realidade das comunidades. Então a gente criou um canal junto com os líderes comunitários, que eles tinham toda semana, a gente estava entrevistando levando secretários junto, TV Câmara ia até a comunidade para mostrar o que eles estavam tendo de dificuldade dentro da sua comunidade. Então esse trabalho foi um trabalho bem importante nesse mandato. E depois de decidir que a alternância é a essência da democracia. Então, como eu trabalho e não dependo da política para viver, eu acho que tinha que dar lugar para outro. Então, eu não concorri, né? Senão eu estava vereador até hoje. Então, eu saí porque tinha que dar chance para outras pessoas concorrer, porque senão tu acaba tendo uma estrutura boa de mandato, a Câmara te dá todas as condições, te dá assessoria, te dá combustível, te dá acesso à informação e tudo, e as pessoas que querem concorrer às vezes não têm. Então é quase que uma disputa não muito ideal, né? Para aqueles que... E as pessoas não te criticaram quando tu disse que não iria se candidatar de novo? Alguns... Não ficou aquela... Como assim? Aquelas pessoas que acompanham nosso trabalho, que tiveram uma relação pessoal conosco, ficaram. Mas tu vai sair, sim, tu vai dar lugar para outro. Tá? Alguns, saiu, não fez nada, sabe? Não tem. E isso faz parte da política, né? Quem está na vida pública, se acha que a crítica vai machucar, então não entra, porque sempre vai ter aquele que não está contente e por de certa razão tem que reclamar, porque o homem público é pago pelas pessoas e tem que dar uma resposta, né? Mas hoje com as redes sociais está muito bom de tu mostrar o teu trabalho e as pessoas têm mais acesso. Antes não, antes a gente trabalhava de montão, e não aparece, porque as pessoas não tinham acesso, o trabalhador não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso, porque as sessões é uns horários que as pessoas não conseguem acompanhar, que é de tarde, às 3 horas da tarde, a grande maioria trabalha, exceto alguns setores que tem algumas pautas específicas que vão para a Câmara de Vereadores, mas a população em geral não vai, tá? E a TV Câmara hoje, com o canal aberto, ficou melhor, as pessoas acompanham melhor, fiscalizam melhor, isso ficou bem bacana. E para que as pessoas também tenham uma dimensão além da região que elas moram, né, Forte? Porque é isso que tu disse, são regiões com demandas diferentes e numa dessas eu não sei o que acontece na outra região, né? E agora a gente consegue, os trabalhadores, os políticos conseguem mostrar mais, se estiverem fazendo esse trabalho. Tu sabe que naquela época, no meu último mandato, Camobi tinha 7 vereadores. E a região oeste da cidade tinha 1. E outro do interior, enfim, sabe? E a nossa região tinha eu e o Admar Possobon, que é próximo dali. Então, depois que eu não fui uma candidata, a nossa região ficou sem representante específico da nossa região ali. Então, por isso que é importante as pessoas acompanhar o trabalho, que, claro, o vereador, ele é pago pelo povo e ele tem que trabalhar por toda a cidade. Mas é importante ter vínculo com alguém da comunidade que tu conheça, sabe onde mora, que tu possa encaminhar as demandas, às vezes de uma questão da escola, às vezes do posto de saúde, às vezes do bueiro que está entupido, né? E algumas coisas que as pessoas estando mais próximas tu consegue identificar melhor. Com certeza. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois eu quero te perguntar sobre um novo desafio que tu resolveu enfrentar e se jogar nos últimos anos. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA.
A Mercedes-Benz escuta as estradas e traz a solução para cada um. Mas pro meu negócio não pode ser qualquer caminhão. Claro, por isso que a gente tem a maior linha do Brasil. E tem peça onde eu estiver? São mais de 50 mil peças disponíveis nos mais de 180 pontos de atendimento da Mercedes-Benz. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução. Passe em uma Mecasul mais próxima de você e conheça todas as nossas soluções. No trânsito, escolha a vida. Se você está procurando produtos e acessórios de limpeza, encontrou Mecal Química. Aqui tem tudo que você busca para deixar a sua empresa ou residência limpa e perfumada. E o melhor, é tudo com preço direto de fábrica. Converse com um de nossos atendentes e garanta qualidade e preço justo. Mecal Química, distribuidor profissional. Telefone 55 32 17 65 50. Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 no restaurante Deck do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e hoje estamos aqui contando um pouco da trajetória do Luiz Carlos Forte. Ele nos contou já sobre a parte da política, falamos dele como empresário há 35 anos no ramo das bicicletas. E agora eu quero perguntar para o Forte, que está vindo aí um advogado, como que foi essa decisão de começar a cursar Direito? Da onde veio esse interesse? Na realidade, quando eu concorri pela primeira vez, eu tinha o ensino fundamental incompleto. Aí eu concluí o ensino fundamental, o ensino médio e parti para o curso superior. Mas o mandato exigia tanto, tu acabava não tendo muito tempo. E a minha prioridade era formar os filhos, né? Os filhos precisavam entrar na faculdade primeiro do que eu. E aí os filhos formados, eu voltei a estudar, né? Só que trabalhar de dia e estudar de noite não é muito fácil, é muito cansativo. E aí eu foquei porque era uma necessidade, é importante o parlamentar estar bem qualificado, principalmente na questão da legalidade, até para te fazer um projeto de lei que tenha fundamento, né? Tu tem embasamento jurídico das questões que é debatido pelos projetos de lei que o executivo manda, que a comunidade demanda. Então é importante tu tá com as normas bem atenta nessa questão. Então é importante, continuei estudando, né? E agora eu já estou quase concluindo o curso, estou no 9º semestre. Falta pouco, né? Tenho feito bastante cadeiras. Nesse período de 2009 eu tive um problema sério de saúde, tive que me afastar da faculdade e aproveitei e fiz um curso de corretor de imóveis, para não perder todo aquele tempo. Era à distância, fazia em casa, estava doente, estava atestado. E fiquei estudando em casa e concluí o curso de corretor de imóveis para não perder todo esse tempo. Então, me formei em corretor de imóveis e agora eu me formo em Direito. Hoje eu trabalho na área previdenciária, estagio no MMT Advogados, lá do Dr. Daniel Toneto, que é um escritório bem conceituado na cidade. Então eu trabalho com o Dr. Guilherme lá nessa questão previdenciária. É uma coisa que me identifiquei muito também, porque é uma maneira de tu ajudar as pessoas, resgatar os direitos deles. Muitas pessoas acabam se aposentando mal e não sabem que pode procurar os seus direitos para melhorar. Trabalham a vida inteira, acabam não sendo reconhecido hoje pelo INSS. Então a gente busca esses direitos que às vezes as pessoas acabam
perdendo, né? A gente busca, acaba aposentando a pessoa, buscando alguns benefícios que as pessoas que não têm condições nenhuma, os portadores de necessidades especiais, alguns que têm direito de alguns benefícios, né? E as pessoas às vezes não sabem, a gente encaminha. Então a gente tem ajudado bastante pessoas. O trabalho tem tudo a ver com essa parte do social que tu tem. Toda a área social. Então me identifiquei muito, vou trabalhar nessa área. Depois de formado, vou trabalhar no previdenciário. É algo que eu estou muito feliz. Eu tenho, assim, todos os dias que a gente encontra as pessoas, a gente tem ajudado muitas pessoas e isso tem sido importante, né? E hoje eu estou trabalhando na assessoria do deputado Frederico Antunes. Então também estou ajudando nessa área de encaminhar essa demanda da cidade, da região. Então isso tem sido muito importante. E a pergunta que não tem como não fazer, e a política de fato? E as próximas eleições? Pensa em voltar ou não? Isso foi me perguntado esses dias. E eu sou bem categórico. Se a eleição fosse hoje, eu não disputaria. Porque a minha prioridade é me formar, né? E tenho estudado de noite, então tenho procurado priorizar o estudo, né? Então já trabalho bastante na política. Agora estou assessorando o deputado Frederico Antunes e o Pedro Westphalen, né? São um deputado que eu ajudei durante a campanha. E então isso tem sido bom também para levar essas demandas da nossa cidade, da região, das comunidades, interagir junto com a prefeitura. A gente fazer esse meio campo, né? A gente tem uma boa relação com o prefeito. O Jorge foi meu colega, a grande maioria dos vereadores foram meus colegas, que hoje são secretários. Então tem dado um resultado importante. A gente tem trabalhado muito no social para ajudar as pessoas, né? Mas hoje, se a eleição fosse hoje, não seria candidato. Mas o futuro a Deus pertence, né? Talvez eu esteja nas próximas eleições concorrendo, né? Talvez. Aí já advogado, já formado, eu quero estar formado até a próxima eleição. É isso aí. A gente falando, né, sobre cursos, né, especialista disso, daquilo, e aqui a gente tem especialistas fortes, mas especialistas em Luiz Carlos. E a gente vai escutar agora, por favor, Gabriel, os 2 primeiros áudios pra gente ver de quem são essas vozes. O que eu tenho a dizer desse cidadão chamado Luiz Carlos Ávila da Silva, que ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um amigo de todas as horas, é maravilhoso, é honesto, dedicado à família, bom filho, bom amigo, não tem nada, não tem mancha nenhuma no corpo dele e na mente que possa sujar o nome dele. Ele é maravilhoso, ele é fora de sério, ele é amigo, é um bom pai, é um bom esposo, ele é maravilhoso. Aonde ele entra, pode entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida, não precisa baixar os olhos dele, porque ele é muito honesto, sempre foi, desde pequeno, e cresceu sendo um rapaz muito honesto e muito querido por todo o povo de Santa Maria. Ele é maravilhoso e eu amo muito ele. Ele é meu filho e é muito bom filho para mim. É o que eu tenho a dizer do seu Luiz Carlos Ávila da Silva. Vocês me matam. A gente já entendeu do que a mãe é uma personalidade, assim, uma das coisas que eu me afastou um pouco da política foi que a mãe se dedicava muito. Então a mãe sofre muito, ela trabalhava muito e a mãe começou a já ficar mais idosa, tem algumas limitações, e ela daquelas que levantava a bandeira, saía de manhã cedo, voltava à tarde. Trabalhava junto. Muito, era assim, todas as minhas vitórias que eu tive na política, pode ter certeza que ela foi a grande protagonista da nossa história, porque ela é de porta em porta, ela não parava, ela queria estar na porta de fábrica de madrugada, conversando. Às vezes as pessoas falavam, mas esses políticos são todos sem vergonha, do seu filho é, vizinha? Não, o meu também não é, por isso que eu estou fazendo campanha para ele. Então a dona Ondina nos criou com muita dificuldade, foi mãe e pai, é uma figura, né? Então a dona Ondina
Que legal. Tu uma grande mulher. Contando sobre ela, né? O quanto ela foi exemplo para vocês, mesmo diante de todas as dificuldades dessa criação, e agora tem um recado dela com esse reconhecimento também, né? Gabriel, vamos escutar o próximo áudio, por favor. Então, né, o Forte é uma pessoa de um coração muito bom, né? Um pai, um marido muito dedicado, uma pessoa que ele sempre pensa em prol dos outros, em ajudar os outros, né? Sempre foi assim. Desde antes de iniciar na política, ele sempre pensou em ajudar o próximo, em servir o próximo, né? Um grande exemplo de caráter, de humildade e de dignidade. E essa voz? Dona Lidiane, minha esposa, nós vamos fazer 30 anos de casada, uma excelente mãe, excelente companheira, todo o meu período fora, porque eu me dediquei muito nesses 12 anos, e ela que segurava as pontas na loja, com os funcionários, com os filhos, muitas vezes doentes, trabalhando, né? Eu me dedicava muito, quase não me enxergava na empresa, porque eu me dediquei muito nos mandatos, né? E hoje, com essa minha escolha de assessorar os 2 deputados, também tem sido um desafio para ela cuidar dos negócios, cuidar dos clientes, da loja, porque eu fico só os sábados, pela parte da manhã e tarde, porque né, no horário de trabalho a gente está na rua. E então a Lidiane é um exemplo de mulher por tudo que ela enfrentou junto conosco. Os filhos cuidou muito bem, né? Então depois a minha decisão era para cuidar um pouco da família, meus 2 pequenos, que a gente tem 2 jovens, que eram mais velhos, quando eu saí, 2 pequenininhos, então hoje já estão jovens também. Sim. Então já passaram 8 anos e as crianças a gente pôde curtir bem, e eu curto muito os netos nas horas de folga também. Tem a Helena e o Mateu, que é filha da minha... O Mateu é filho da minha filha, né? Segunda mais velha, e a Helena é do mais velho, que hoje é policial da Brigada Militar, está em Caxias. Então... E como é o Forte como avô? Pai, eu sou muito coruja, assim, porque as poucas lembranças que eu tenho do meu pai, porque eu tinha 5 anos quando ele morreu, mas eu lembro das boas lembranças que ele brincava com a gente, assim, então eu procuro curtir aquilo que eu não tive, sabe? Então eu brinco bastante com eles, eles tomam conta da gente, fazem o que querem. É muito bom, não tem sensação melhor do que ser avô, porque tu já tá mais maduro, então os filhos já sabem, eles estão lá em casa e eles fazem o que querem. Então avô é pra isso. O vô deixa. Deixa, e é bom porque o tempo passa também. É, tem razão. Aproveitando esse gancho, Gabriel, vamos finalizar com mais um áudio? Eu sou forte. Tivemos aí essa mozinha. Esse é o Mateu. Então, ontem ele me chamou de chato na hora do almoço. Eu não sei porquê, mas ele olhou e me chamou de chato. Eu disse, logo eu, chato, que faço tudo que vocês querem, não deixa eu tomar. Mas se redimiu agora com o áudio, tu viu? Então eles moram no fundo de casa, ele tem muita ligação com nós. A Helena já é mais longe, então a gente custa mais a ver ela, mas a gente toda semana tá, todos os dias quase com áudio lá. É muito bom, viu? A família pra mim é a base de tudo. Então eu curto muito a minha família, meus filhos, acompanho muito, sou muito presente na vida dos filhos. Tem 2 jovens, acompanho direto, levo na escola, busco na escola. Agora já me desafiaram para dançar na festa junina no próximo sábado. Vou participar para ajudar lá na coreografia. Então esses são os momentos bons da vida, é a família. E depois, quando tu tá mais maduro e tem neto, é uma graça de Deus, então tudo é bom. Que bom. E ficou muito nítido aí nos depoimentos toda essa relação forte de vocês, tanto com a mãe, a esposa e o netinho também. Forte que eu ia lhe perguntar, a gente voltando um pouco sobre as bicicletas, né, que afinal são 35 anos nesse ramo, sobre alguma mudança. Primeiro eu ia te perguntar a respeito do desafio, do maior desafio, se tu fosse elencar, de empreender em Santa Maria, mas também aproveitando aquilo que a gente falou sobre a bicicleta lá no início, ela ser para as crianças, depois o pessoal que usava para trabalhar. Existe, o que tu enxerga como uma maior mudança? Porque eu tenho a impressão que é um mercado em ascensão e que ele mudou muito de uns tempos para cá. Esse mercado, assim, eu acompanho desde 1988.
Então, quando a gente iniciou, a gente tinha 2 públicos bem específicos. As crianças nas férias e o trabalhador durante o ano. Então, o trabalhador cuidava muito do seu principal veículo, que era a bicicleta. Então, esse não nos dava muito lucro, porque esse cuidava. Durava bastante, porque era seu meio de transporte, não podia estragar, até porque era uma maneira deles economizar para ajudar no sustento familiar. Então, o pessoal não usava a bicicleta porque amava, usava a bicicleta por necessidade, que era bem diferente. Nos anos 90, estourou o mountain bike, veio as bicicletas com marcha, modernizou, quadro de alumínio, aro de alumínio, foi tirando peso e isso, então isso deu outra dimensão para nós comerciantes. Então todo mundo cresceu, quem tinha no ramo de bicicleta cresceu bastante. Depois a gente começou a dividir com o eletrônico. Então a gente começou a perder um público que usava a bicicleta pro videogame, pro computador, pro celular. Então foi uma disputa. Aquela mudança que ficava nas ruas andando, agora ficava em casa. Ficava em casa. E aí as comunidades foram se modificando também, começaram a ter mais asfaltos, mais as ruas pavimentadas. E aí o pai ia trabalhar, ficava com medo de deixar a criança brincando na rua, recolhia para dentro de casa. Então o que acontece? Então a gente perdeu esse público, né? Foi os momentos mais difíceis de todo comerciante nesse ramo, foi nesse período, porque o atrativo era as crianças, os jovens, eles acabavam deixando de usar a bicicleta porque era mais intertido de jogar um videogame. Sim, começou o mundo dos eletrônicos. Tudo. Então a bicicleta saiu do primeira intenção de presente pro 5º. Sim. Então a gente teve uma disputa muito mais, a gente mais periférico, mais na periferia, as crianças ainda brincavam muito na rua, andavam de bicicleta, então o nosso público ainda era esse aí. Nos anos 2000 para cá, que todo mundo já teve celular, cada um tinha 1 ou 2 televisões em casa, pessoal a internet já não era uma grande novidade, embora não era acesso a todas as pessoas, hoje a grande maioria tem acesso. Sim. Ou na escola, no trabalho, enfim, modificou um pouco a vida. E aí começaram a modificar as modalidades da bicicleta. Daí começou a vir o Aro 29, um aro que caiu no gosto das pessoas. As pessoas começaram a fazer pedais mais longos, começaram a curtir mais a vida, as pessoas já mais de certa idade, já trabalhei o suficiente, construí casa, me formei, hoje vou cuidar um pouco da minha saúde. Aí a bicicleta já começou a ter uma necessidade de bem-estar social e de saúde. Então a grande maioria no médico, as tuas taxas estão tudo elevadas, pedala. Né? Porque tu precisa, tem que cuidar de saúde. Então esse público a gente agregou muito. E aí modificou bastante, as pessoas começaram a criar grupos, começou a cidade se organizar em torno disso, ter umas lojas bem de referência na cidade e esse público cresceu. Mas o ápice total foi na pandemia. Porque a pandemia nos proporcionou um crescimento histórico. Todos nós crescemos muito, porque era o único exercício que tu poderia fazer ao ar livre, porque tu não aglomerava, não tinha como tu aglomerar, individual, e as pessoas, todas elas, era aconselhado fazer exercício. Então, as academias fechadas, os clubes de futebol fechados, os clubes sociais fechados, o pessoal optou pela bicicleta, né? Então, muitas pessoas mudaram seu estilo de vida pós-pandemia. Durante a pandemia, então, assim, foi uma loucura. Tanto em qualquer faixa etária, porque as crianças estavam trancadas, confinadas dentro de casa, os avós que cuidavam, os pais, tinham que gastar energia daquela criançada que não estava gastando na escola. Então, os condomínios, a bicicleta virou uma coisa, assim, absurda do número que cresceu. Então, várias vezes a gente foi levar e buscar trabalho em alguns condomínios, assim, era bicicleta para tudo quanto é lado. Coisa que alguns anos atrás estavam em casa jogando. Muito difícil. E outra coisa também que me percebeu muito foi o público feminino. Então a gente priorizou o público feminino. O público feminino é muito dedicado, muito fiel, né? A mulher, quando diz que vai pedalar, ela pedala, ela vai atrás e se veste bem, consome um produto mais diferenciado, que é a roupa, o acessório. O homem é meia boca, né? Tem uma bermuda ainda, quando tiver uma costura lá, tá funcionando, vai embora. Mulher não, tem que combinar a meia. Todo aparato. Tem que combinar a meia, tem que combinar a camisa, o manguito, né? A bandana. E é legal, sabe? Então esse público que entrou para pedalar é o público que tem mantido o mercado aquecido. Mas e começou a virar um artigo de luxo, porque quando a gente foi vendo, aí tem bicicletas que tu vai adaptando e cada vez evoluindo ela, e as roupas, e isso se torna um mercado de luxo?
Eu não digo de luxo, eu sempre digo, eu faço uma analogia com a paixão. Certo? Tem gente que é apaixonada por carro antigo, gasta muito em carro antigo. Sim. Gasta mais do que um carro novo. Então, eu não vendo uma bicicleta. Hoje na loja tem bicicleta de 50 mil reais. Pois é. Então, o pessoal, mas isso aí só vende para quem tem dinheiro. Não vendo bicicleta para quem tem dinheiro. Eu vendo bicicleta para quem se apaixona. Sim. E ninguém chega na loja no primeiro dia e compra uma bicicleta de 50 mil. Ele começa com uma de 1.500, de R$1.000, vai gostando, depois vai melhorando. E aqueles apaixonados, sim, é esses gastos mesmo, como apaixonado por carro, apaixonado por cavalo, apaixonado por alguma coisa. Então, a gente procura ter um público que se apaixona, tá? Que sim, muda o seu estilo de vida. Que desperte esse desejo. Então, a bicicleta hoje se tornou, não digo luxo, né? Porque nem todo mundo tem acesso a comprar uma bike cara. O pessoal pergunta, qual é a melhor bicicleta para iniciar? A que dá no teu orçamento. Essa é a melhor opção. É justo. Depois, se tu vê que tu vai andar bastante, vai melhorando pela questão física, pela questão de terreno, né, que tu vai andar. Então, a gente procura fazer com que o cliente mude seu estilo de vida, porque várias pessoas saíram da depressão por começar a andar de bicicleta, pessoas que tomavam 4, 5, 6 medicação, hoje só tomam uma ou nenhuma, porque começaram a fazer exercício físico. E assim, o bem-estar social foi o que interagiu, porque a bicicleta hoje não tem classe social, né? Então não é elitizado hoje, tu vende bicicleta cara só para quem... Não, tu vai vender bicicleta para quem se apaixonar. Então às vezes tu vai pegar uma pessoa bem sucedida e a pessoa mais humilde, todos eles andam no mesmo terreno, isso, e as pessoas acabam interagindo. Então os grupos, nós temos grupos que saem todas as terça-feira da loja, tem outros colegas nossos de lojas de bicicleta que tem seus grupos, outros grupos anônimos que junto 10, 15, 20 ciclistas já criam um grupo. Então as pessoas começaram a andar mais junto, porque a gente tem essa cultura de ainda estar em grupo, estar junto. Nós não somos individualistas, a gente tem uma cultura de estar sempre junto, sabe? Então, isso foi o que deu a dimensão do crescimento desse ramo. E Forte, tu que desse ramo, a gente tem em Santa Maria, tenho a impressão que não vejo muito, mas posso estar errada. A gente já tem uma adesão, como por exemplo, a gente tem em Porto Alegre, aonde aquilo que tu falaste lá no início, das pessoas usarem a bicicleta como meio de transporte, tu falou que o pessoal da obra usava para trabalhar. Aqui em Santa Maria, existem já pessoas que se renderam à bicicleta, não como só o bem-estar do final de semana, e sim como um meio de locomoção mesmo? Assim, o que acontece? Todos os projetos desses cicloviários que tem, que são poucos, Santa Maria, fui eu que construí, junto com os prefeitos, junto com o poder público, e ainda continuo construindo. Porque eu vejo que a bicicleta hoje, tu tem mobilidade, tu tem saúde, tu tem meio ambiente, tu tem finanças, porque tu economiza. Quando a gasolina chegou próximo dos R$7, foi uma loucura que a gente vendeu, eram os estudantes, eram os trabalhadores. Porque em Porto Alegre eu conheço várias pessoas que vão trabalhar de bicicleta. Muito. O que a gente precisa é adequar nossas ruas, a conscientização do trânsito, né? Porque o motorista, ele não é dono da via, ele tem que dividir com pedestre, com ciclista, enfim. Mas os nossos problemas são poucos com ciclista, por quê? Porque a grande maioria que é ciclista é motorista. Então, quando tu muda de lado, tu vai ver a importância que tem isso, tem ajudado, contribuído muito. Principalmente, a gente já teve conflitos na estrada de Arroio Grande ali, com motorista e ciclista, né? Então, diminuiu bastante pela conscientização. Tem uma associação muito forte na cidade que trabalha muito essa questão de educação no trânsito. Isso é importante trabalhar nas escolas. Hoje, a Secretaria de Mobilidade Urbana criou a escolinha de trânsito. Eu sou um dos patrocinadores das bicicletas lá. Sabe, a gente está sempre ajudando, contribuindo, porque isso é importante na formação da educação e a paz no trânsito. A gente precisa muito disso, que as pessoas têm que ir para casa e têm que retornar. E os grandes problemas a gente tem ainda com os trabalhadores, que é o que não tem condições de botar um farol na bicicleta, que não tem condições de colocar uma sinalização e usa aquela bicicleta, né, não muito adequada para a via que vai andar, nas BR, nas RS. Isso tem dado alguns problemas. Mas o ciclista, os nossos ciclistas, são poucos os problemas. Mas verdade seja dita, e a gente tem que elogiar o prefeito Jorge Poçobon, é muito parceiro nosso. Ele pedala conosco, ele abriu um canal de diálogo para fazer uma ciclofaixa na Medianeira. Então ele está fazendo um estudo, sempre está procurando nos ouvir, e a gente tem trabalhado em sintonia para melhorar. Claro que tu não muda uma cultura da noite pro dia, né? Porque o que acontece? Eu digo pro ciclista hoje, a culpa de estar todo esse trânsito
foi nós mesmos que criamos. A gente deixou a bicicleta de lado para ir de carro trabalhar. E evidentemente que tu procura a melhor parte de conforto. Tu quer um ar-condicionado. Enfim, né? O ser humano procura sempre a melhor opção. Mas tem muitos trabalhadores que vão trabalhar. Hoje, o que a gente tem um grande público que usa são os que têm acesso de uma troca de roupa no trabalho, que Sim, tu possa... tem toda essa parte, né? Tem toda essa parte. parte. Tem que chegar, e daí não é com a roupa que tu vai trabalhar que tu estava pedalando. Mas hoje a gente tem uma outra modalidade muito importante que tem caído no gosto do consumidor, que é a bike elétrica. Então existe a bike com pedal assistido, que é uma bike que ela te dá uma impulsão. Então tu usa a bicicleta hoje, tu não soa, tu vai pro trabalho, e aí depois tu quer sair fazer um pedal mais longo, a autonomia dela aumentou muito, faz mais de 100 km numa bike elétrica, então daí tu bota tua roupa esportiva. Chega mais intacto no trabalho. Chega super intacto no trabalho e pode fazer o teu pedal alternativo pós-trabalho. E daí tu consegue fazer mais rápido o trajeto, ir para casa. Então isso caiu no gosto. Ainda o preço está um pouco elevado, mas tem caído com o tempo, com os incentivos. Pode ser que daqui a pouco o governo federal tá dando incentivo para os veículos que estão investindo em meio ambiente. Pode ser que desperte para o nosso meio. Custo baixa também. Aí baixa o custo, hoje baixa o custo e aí tu vai ter mais acesso. Mas a gente está caminhando para o futuro, e o futuro vai ser a bike elétrica, e as pessoas estão cuidando muito da saúde pós-pandemia, né? Pessoas muito jovens acabaram perdendo as suas vidas porque não praticavam exercício, enfim, despertou o interesse das pessoas se cuidar mais, né? Durante a pandemia. É isso aí, interessante, futuro das bikes elétricas. Forte, pra gente encerrar, eu vou lhe fazer umas perguntas e aí tu me responde com a primeira frase e palavra que vier em mente. Tá bem. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha da tua trajetória? Ter trabalhado bastante, procurado ser o mais correto possível e ter deixado uma marca boa nas pessoas, que foi a confiança. Existe algum arrependimento? Do meu trabalho, não, eu trabalhei muito, sabe? E eu queria ter mais tempo para fazer mais, né? O arrependimento que eu tenho é que eu curti pouco a família e trabalhei muito. E uma saudade? A saudade... Tenho saudade do pai, assim, e da minha infância na escola, onde era interno, mas eu sou bem resolvido, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa na vida, mas me dá saudade da infância, sabe? Sim, que a gente trabalhava muito e brincava pouco. E o que te dá paz? A consciência, sabe? Fazer o que é certo, ser o mais correto possível dentro das relações pessoais com as pessoas, com o trabalho, com a política, com a religião, sabe? Então, isso dá paz. Não tem... O que tira essa paz? Eu acho que hoje o comportamento que as pessoas estão intolerantes, isso me machuca bastante, sabe? Eu acho que as pessoas se tornaram muito intolerantes. Se tu gosta de A, tu é odiado pelo B. Se tu gosta de B, tu é odiado pelo A. Então isso não é bom pra ninguém. Então isso é uma coisa que eu acho que teria que mudar. E um lugar em Santa Maria? A minha casa. Te definiria em uma palavra? Trabalho. É isso aí. Hoje, então, o DNA vai chegar. Quero te agradecer, Forte, mais uma vez por ter aceito o nosso convite e a gente ter contado um pouco da tua trajetória, passado por vários ramos dela. Muito obrigada. Eu que agradeço os ouvintes que ficaram escutando o programa, agradeço tu, mais a equipe técnica que está aí trabalhando bastante, né? O programa de vocês eu tenho escutado muito e é muito importante para a cidade conhecer quem são as pessoas. É isso aí, muito obrigada. Um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês e até mais com o DNA.